Bom dia, boa tarde, boa noite. Este programa é muito especial. Gente, estamos comemorando os 5 anos do canal do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda e decidimos comemorar convidando alguém que conhece bem a história do nosso canal, que acompanha o nosso canal desde quando nós éramos somente um grupo de WhatsApp. O Alex Arraes já está aqui comigo. Boa noite, Alex, tudo bem? Boa noite, Eduardo. Uma grande alegria participar aqui com você. E o Alex, obrigado. O Alex é o ao canal, né? Muito obrigado pelo convite. E o Alex, ele conhece a nossa história, ele participa. O Alex é presidente, eu não sei se atualmente ele está na presidência. Atualmente ele não está, mas ele presidiu algumas vezes o Grupo Espírita Alvorecer, aqui de Fortaleza. Ele também organiza, na minha opinião, a melhor e provavelmente uma das maiores feiras espíritas do Brasil, a Feira Espírita, a Feira do Livro Espírita, que é uma feira muito bacana, com atrações musicais, com palestrantes. O Alex é um grande estudioso. Além disso, ele é um grande estudioso e um grande colecionador, mais do que colecionador, um estudioso. Tem muitos livros raros da obra do nosso querido patrono, o Hermínio Corrêa de Miranda. Vamos conversar sobre o Hermínio também no final do programa. Então, hoje o programa é o seguinte: eu pedi para o Alex, nesse programa de comemoração, eu pedi para ele escolher alguns projetos do canal, alguns vídeos do canal que ele gosta mais, ele me mandar, e aí a gente vai conversar sobre esses vídeos. Nós vamos viajar, nós vamos relembrar o começo do canal, vamos relembrar alguns entrevistados do canal, vamos falar sobre vários projetos. Alex, muito obrigado. Eu falei que ia fazer uma abertura pequena, né? Já estou aqui há 5 minutos falando. Muito obrigado por esse programa comemorativo de 5 anos do canal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de participar do canal que eu tanto admiro, né? E acompanho o trabalho de vocês. Conteúdo maravilhoso. Eu que agradeço. Fazer uma revista em todo o conteúdo do canal e escolher aqueles itens, né, que eu mais gostei, né? Fiz isso, né? Uma tarefa bem difícil, né? Porque muito conteúdo bom, né? Eu me lembro que você disse assim, olha, escolhe uns 6 ou 7. Cheguei nos 9. Pois é, não tava. Eu falei uns 6 ou 7, foi? Foi. Aí tu escolheu os 9. Vamos começar, Alex, a nossa celebração de 5 anos do canal com um vídeo chamado As Origens do Doutor Bezerra de Menezes. Olha o nome do vídeo. As Origens do Doutor Bezerra de Menezes. Alex, fala por que você escolheu esse vídeo. Esse vídeo faz parte assim de uma série de trabalho de vocês aí que vem realizando um verdadeiro resgate, né, da memória do espiritismo. A visita ao polo Dr. Bezerra de Menezes, no interior do Ceará, na terra de origem, né, do Dr. Bezerra, foi assim eu escolhi como um grande exemplo, né, do conjunto de trabalho de vocês aí nessa importante iniciativa, né, de resgate histórico. É algo que a gente precisa muito, né? Nós, na atualidade, vemos o trabalho incansável desses nossos primeiros trabalhadores, né, do espiritismo, né? Os pioneiros, né, dessa grande tarefa do espiritismo, as dificuldades que eles enfrentaram, né, os problemas. Importantíssimo esse resgate histórico. Então, esse vídeo aí simboliza exatamente esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazer. Nós temos, Alex, 2 cortes. Nós temos 2 cortes. Eu queria pedir para o nosso líder maior, o Henrique, que fica aí nos bastidores. Sem ele, nada acontece.
o grande mestrando Henrique, pesquisador Henrique, da Rádio Rio de Janeiro, do Conselho Espírita do Rio de Janeiro, Henrique, que está no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Um grande beijo para você, para todo mundo aí, Henrique. Henrique, passa para a gente o primeiro recorte deste vídeo, desse documentário que o Alex escolheu. Jaguar, onça e retama, a terra natal, a pátria. Assim, significa lugar ou região de jaguar, ou onça. A cidade foi fundada em 29 de agosto de 1865, e a distância até a capital Fortaleza é 240 quilômetros. O clima é semiárido, e a população estimada é de 17.867 almas, como diz antigamente. E finalmente, Jaguaritama. Não tivemos dificuldade em escolher o local que vamos ficar. Olha o nome do hotel, Alex. Tudo Bezerra, né? Tem anotado já? Olha o nome do hotel. Pousada Bezerra. Pousada Bezerra. Destacar aqui, viu, Eduardo? A excelente produção, né, do vídeo. Participação aí do Matheus Lima. Muito boa a produção, viu? Então, de parabéns aí pelo trabalho. Quer voltar pro Alex aí? Só eu e ele, Henrique? Um pouquinho? Quer deixar? E aí, fala aí, Alex. Eu imagino que para produzir esse vídeo, né, foram horas e horas e horas de trabalho aí, até chegar a esse resultado final aí, com essa edição maravilhosa, né? Então, parabéns ao canal aí por esse trabalho, né? A divulgação desse, que é um lugar maravilhoso, né? Eu ainda não conheço, mas pretendo conhecer pessoalmente aí o Paulo Bezerra de Menezes, mas é a divulgação de um trabalho maravilhoso realizado no Paulo Bezerra de Menezes. Muito bom mesmo. Minha escolha eu fiz exatamente para destacar uma excelente qualidade, né, do vídeo. Alex, eu fiquei tão feliz que você escolheu esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo, assim, se eu não fosse assim, o coordenador do canal, sabe, Alex? Esse vídeo, eu acho, ele representa bem aquilo que eu gosto de assistir. E por que não ir, Alex? Procurar as ruínas do lugar, onde, já que a casa, provavelmente, tudo indica, não é lá, e eu acredito que não é aquela, não tem como ser aquela, a casa é em outro local. Então, Alex, vamos fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de documentário. Então, você une uma viagem, uma pesquisa histórica, arqueológica, o espiritismo, tudo num vídeo só. E aí, Alex, tu me perguntou, foi tudo combinado? Qual é a tua questão? Pergunta. Nós vemos no vídeo algumas pessoas, essa pessoa aí que o Matheus Lima conversa aí, né, logo nessa apresentação aí. Eu me lembro que tem um senhor também que, acho que em frente ao hospital que vocês falam, que ele era testemunha de vários fenômenos, ele mesmo conta uma cura realizada por ele. Então, assim, essas pessoas, vocês entraram em contato previamente ou foi ao longo da viagem que foram conversando e foram conhecendo? Nem uma coisa nem outra. Eu vou te contar, foi em cima da hora. Em cima da hora. Alex, a gente chegou no hospital, estava tendo lá dias antes da eleição. Nós fomos proibidos de entrar no hospital. Então a gente ficou filmando ali de fora. Eu, não, o nosso documentário não tem nada a ver com política, um documentário histórico e tal. Não, mas não pode. Quando eu passei em frente ao hospital, tinha um senhor numa cadeira de balanço. Lá, tranquilo. Eu observei. Aí, já que eu não consegui, eu vou falar com alguém. Ninguém saiu para receber a gente, nem um médico, nem enfermeira. Não foi autorizado nada, Alex. Falei, não tem condição. E aí veio aquela coisa. Converse com aquele senhor bem ali. Ele do outro lado da rua, de frente para o hospital, na cadeira de balanço. Fui lá.
Nunca o tinha visto em toda a minha vida. Aí eu só fiz uma seguinte pergunta, me apresentei e fiz a seguinte pergunta: o senhor pode dar um depoimento sobre o doutor Bezerra de Menezes? Ele disse: posso. Coloquei o microfone dele, liguei o celular. Alex, foi aquilo ali de primeira, sem errar. Que legal, né? Não foi gravado 2 vezes, nem 3. Aquilo ali de primeira. Tinha feito cirurgia, de testemunha das aparições do doutor Bezerra no hospital. E as colocações dele, né, que a população, né, do lugar tinha no doutor Bezerra de Menezes uma identificação muito grande. Né? Nossa! E aquele rapaz, Alex, qual é a probabilidade? Nós estamos indo para o polo. A gente tinha um depoimento do Luciano Klein, nós tínhamos o que ele escreveu no livro. O problema é que quando você conhecer, a distância entre o polo e a barragem é muito grande, são quilômetros. E, Alex, não tem nada. Tem uma estrada e mais nada. Tem uma casa ali, uma casa lá longe, lá não tem nada. Então, o que é que eu acreditava? Eu acreditava que eu ia falar a verdade, eu ia andar pela região e ia dizer, obviamente nós somos um canal responsável, um canal de divulgação científica, o que eu ia trazer de lá era a seguinte informação: as ruínas do Dr. Bezerra de Menezes ficam por aqui. Essa era a informação, porque o Luciano Klein não pôde viajar com a gente. Pois bem, depois que a gente passou ali a barragem, uns 100 metros mais ou menos, um pouco menos, e aí tinha esse rapaz parado no meio da estrada, sem fazer absolutamente nada. Parado, naquele horário, olhando para cima. Não estava tangendo um gato, não estava com cachorro, não estava tangendo um gato, sozinho, sem conversar com ninguém, parado no sol, na estrada. Tá aí, esse aí, o Francisco. E aí, Alex, o carro parou, o carro passou por ele, aí me veio aquela coisa: para, fala com ele. Aí o Getúlio é o nosso logístico que foi com a gente dirigindo, parou o carro lá na frente, ainda uns 50 metros ainda depois dele. Lá eu desci, andei até ele, me apresentei, disse o que é que estava fazendo, o que é que eu estava procurando, obtive a seguinte resposta de pronto: olha, não só a casa dele é por aqui, como eu sei onde fica. Meu bisavô, meu avô, os antigos me mostraram onde era essa casa. Essa casa era bem aqui mesmo, eu sei onde estão as ruínas, eu vou te levar lá. Qual é a probabilidade de uma pessoa estar parada nesse local e conhecer o Dr. Bezerra de Menezes, Alex? Muito, muito interessante. E assim, né, ele não é tão velho, né? Então, alguém que é da família, alguém que é da região, né? É da região que tem na memória esses relatos, né? Exato. Aí, Alex, ele pegou o tijolo. Eu entendo alguma coisa de tijolo, eu fiz a disciplina de arqueologia, eu estudo essas coisas, eu gosto. Eu vi logo as ruínas lá da casa, né, que eu acredito que seja o mesmo. Eu vi logo que o local era condizente com a história, a situação e tal, à primeira vista. Aí ele pegou os tijolos e me mostrou, começou a bater. Tá vendo o tipo? Tá vendo a maneira? Tá vendo o peso? Tá vendo? E aí, isso, a câmera desligada. Né? Aí o microfone, não, ele tem que dar esse depoimento para o documentário. Aí eu fui perguntar para ele poder falar para o documentário: por que você acha que esses tijolos são antigos? Para ele poder falar e eu gravar. Aí ele olhou para mim, não muito distante da realidade, olhou para mim como se eu fosse uma das pessoas mais burras do mundo, né? Olhou assim, você não está vendo que esse tijolo é do século XIX? Ele não falou isso, mas ele olhou com esse olhar, né? Aí ele pegou o tijolo, aí começou a explicar. Eu falei: não, calma, dessa vez eu vou gravar. E saiu isso aí. A espessura, né? Foi. E é outra coisa, as telhas, aí tem lá as fundações, viu, Alex? Então, assim, eu que gosto, eu fiquei muito feliz que você gosta, que você escolheu esse documentário. Perfeito. É isso aí, é uma das minhas escolhas.
Tem um vídeo, o Mateus com as velas. O Mateus conversando com Allan Kardec. Para o futuro e para o futuro do futuro. Sim, é verdade, Mateus. E a responsabilidade é toda nossa. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Gente, o nome desse vídeo que o Alex escolheu é Allan Kardec e o fim do materialismo. É isso aí. Por que esse vídeo, Alex? Bom, é um assunto que sempre, desde que eu comecei a ler sobre o Espiritismo, né, sempre me impressionou muito quando Kardec, no Livro dos Espíritos, ele, logo na introdução, né, ele ressalta tanto ser o Espiritismo o maior antagonista, né, do materialismo. Então, o vídeo eu escolhi, aliás, o vídeo, excelente o conteúdo, né, magistral o conteúdo. Aborda o assunto de forma muito profunda. Né? Eu quero destacar isso aí. Participação aí de grandes estudiosos, né? A sua participação, Eduardo Lima, Humberto Schubert, Marcelo Gulão, o Henrique também está nesse vídeo, né? Cada um faz uma participação muito, muito boa, né? Destacar aqui o nosso Allan Kardec aí, grande ator, né? O nosso querido Itamir Moraes, né? O Mateus novamente participando. Aliás, o Mateus está craque, né? Um verdadeiro craque aí nos vídeos, né? Então, eu achei excelente o conteúdo, a forma como foi abordado o assunto, né? Do Allan Kardec e o fim do materialismo. Destacar aí essa característica do canal, que sempre está trazendo assim, assuntos e a forma de abordar esses assuntos de forma muito profunda, né? Enriquece o espiritismo, né? Muito bom. Esse vídeo, ele deu muito trabalho, Alex. Eu não saberia dizer qual é o vídeo que deu mais trabalho, porque o Allan Kardec, A Vida Fora da Terra, ele passou uns 6 meses para ser feito, por várias razões e tal, mas eu acho que em termos de edição, de efeitos, eu acho que esse vídeo que foi que deu mais trabalho, e eu acho que esse vídeo, Alex, provavelmente foi o mais ambicioso do canal. Né? Detalhe de iluminação, né? Muito... esse imenso trabalho aí. Tiveram na produção desse vídeo. Nossa, e assim, e uma das coisas que eu não sei se você te chamou a atenção, uma das coisas que muita gente elogiou, por incrível que pareça, é a trilha sonora também desse documentário. Agora, eu consegui reunir o Humberto Schubert, o Marcelo Gulão, né, o Henrique, no mesmo documentário, falando sobre o fim do materialismo, com a locução, com a voz do Luciano Mendes. Luciano Mendes, esse. É um espetáculo, né? Porque o Luciano, ele tem uma voz linda cantando e tem uma voz linda narrando. E ele é professor. Então, assim, e aí, você saberia dizer onde é que nós gravamos? Onde é que nós conseguimos passar um pouco da atmosfera do século XIX? Saberia dizer onde é que nós gravamos? Sim, verdade. Nesse vídeo, agora
que tem as escadarias, né? Que tem. Acho que ali não é o Instituto Histórico, né? Eu vou contar uma coisa, eu vou contar 2 locações. Mas antes eu vou dizer o seguinte: se você eu conheço pessoalmente os locais, eu tive lá. Mas se você pegar a Rue de la Grange Batelière, né? Se você pegar a 18, em Paris, se você botar aí no Google, né? E se você colocar a entrada da rua onde Kardec pela primeira vez viu os fenômenos, guarda, Alex. Quem estiver assistindo pode fazer isso. E se você colocar a entrada desse local, aí nessa parte não tá, Henrique? Mas no vídeo tá. Se você comparar, Alex, eu te garanto uma coisa: os locais parecem muito. E nós gravamos as partes externas, uma parte ali em cima da serra, no mosteiro. No mosteiro, né? No mosteiro. E as entradas do mosteiro parecem muito, sim, as entradas dos prédios de Paris do século XIX. Não acredita em mim, vamos lá comparar. Agora, as internas nós gravamos. Adivinha, Henrique, adivinha, Alex? Quer tentar uma tentativa? Eu vou dizer, nós gravamos em uma casa do século XIX por dentro. Gente, nós gravamos dentro da casa do Juvenal Galeno, que se mantém igual, que a casa foi transformada em museu, e a parte interna dele está igual à época que ele morava. O mobiliário, né? Isso aí é o mobiliário do século XIX, espelho, tudo, os candelabros, tudo, nós conseguimos permissão. Então isso aí é uma das salas do século XIX do Juvenal Galeno, que, coincidentemente ou não, ele está no Parnasse Além Túmulo. Isso, perfeito. E aí, Alex, se a gente for começar a falar, o Matheus eu nem falo, porque senão eu vou ficar aqui, né? Não termino de falar. Matheus eu nem falo. Mas, Alex, que privilégio para a gente poder ter o Itami, né? O Itami fez uma apresentação lá no Grupo Espírita Alvorecer, todo mundo adorou a peça, produção, perfeito, maravilha. O Itami, ele é um ator profissional, já fez filmes, centenas de peças. Gente, ele é a companheira dele, a Neide. Nossa, e esses efeitos especiais aí. Bom, que bom que tá dando certo, né? Mas somos ambiciosos, viu? A gente não devia fazer essas coisas, não, Alex. Quem devia estar fazendo essas coisas era gente maior, gente grande. A gente devia estar, enfim. Então, acertei na minha escolha. Não tem vídeo esse? Bota aí a foto do Gilmar Trivelato que você escolheu. O conteúdo de um trabalho como esse, a divulgação de um trabalho como esse, é algo, assim, muito enriquecedor, né? Assim, o trabalho do Gilmar, pesquisar tantos detalhes presentes no livro, e que eu acho que é o seguinte, passam despercebidos para a grande maioria dos leitores. A gente lê um romance, claro, a gente se encanta com o enredo, a gente se encanta com a forma como o Emmanuel narra os acontecimentos, né, a emoção, mas os detalhes presentes na obra, né, detalhes de geografia, de nome de rua, detalhes da economia, detalhes do cotidiano, né, daquela época. E aí o Gilmar fazer as suas pesquisas para buscar comprovar cada um desses detalhes. E nós temos que dizer, né, o livro é um livro mediúnico, foi escrito na década de 40, se eu não me engano, 42 ou 44, né, pelo Chico Xavier, numa cidadezinha chamada Pedro Leopoldo. Nessa época, o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. O Chico não tem uma formação escrito em 3 meses. Né? E se não é mediúnico, se não é de autoria do espírito Emmanuel, que viveu aquela época,
onde o Chico teria buscado tantos detalhes para colocar naquela obra? Onde ele teria? Tem coisas assim incríveis como ruas, né? A descrição de determinadas ruas, do ambiente de uma cidade, que só é possível comprovar com mapas da época. Porque Paris, por exemplo, teve mudanças, né, no desenho urbanístico da cidade que talvez não correspondam ao que é descrito no livro. Mas quando o Gilmar buscou mapas da época, fica comprovado. Alex, você está querendo me dizer, Alex, que o Chico Xavier... Quem ainda não assistiu esse vídeo, buscar os detalhes, né, desse trabalho fantástico de Gilmar Trivelato. Rapaz, você lembra, Alex, que ele esteve aqui em Fortaleza? Pois é, quando nós organizamos, um outro evento que a gente fazia era o Simpósio de Espiritismo e Ciência, né? Eu organizava junto com o Maurício Mendonça, tu lembra? Sim, e aí sim. nós o convidamos para o primeiro simpósio, e você já era parceiro do IPCE, depois você, obviamente, graças a Deus, você continuou nos ajudando, Alex, e aí o Gilmar veio para Fortaleza. Aí depois, quando ele parou, aí tu olhou para mim depois, tu falou assim, Eduardo, ele falou uns 30, 40 slides, ainda tinha mais uns 40, ele tinha uns 60, e tu lembra disso? Esse detalhe, né? Porque na apresentação dele tinha a numeração dos slides lá. Rapaz, eu tenho esses slides comigo, eu tenho essa apresentação dele. Alex, se ele falar 3 horas, talvez não dê tempo ele falar tudo. Ele não falou tudo, nem no simpósio, ele não falou tudo, nem nenhuma apresentação que ele fez, nem nessa última entrevista. Então, assim, Alex, tem 2 opções. Henrique, tem 2 opções. Ou é o espírito, ou então, por exemplo, o Chico Xavier, Alex, ele tinha um mapa de Paris lá do século XVIII debaixo da cama, com as ruas corretas. O que é que você acha, Alex? Eu acho que ele tinha um mapa, viu? Pedro Leopoldo. Em Pedro Leopoldo. Ele dormia lá em Pedro Leopoldo com o mapa de Paris debaixo da cama que ele conseguiu. Acho que ele conseguiu. Detalhe, né, Eduardo? O livro Renúncia, além o enredo, acontece em diversas cidades, regiões, né? Porque os personagens mudam de país. Então, esses detalhes não é somente em uma determinada cidade, é mais de uma cidade. Né? Então, e as informações que não tinham à época? As informações que não tinham, que só foram informações históricas, que só foram descobertas depois. Isso. Enfim. Você colocou, né, que eu tenho esse trabalho com livros, né? A gente mantém a livraria, e eu sempre considero assim que é uma grande lacuna no movimento espírita a gente ter as boas análises de livros, principalmente de livros mediúnicos. Assim, uma carência que a gente tem. A gente tem poucos estudos, assim, pessoas que se disponham a pegar uma determinada obra, fazer uma análise rigorosa, comentários, estudos, né? Nós temos pouco isso aí. Então, quando a gente vê um trabalho como esse aí, é algo que enriquece sobremaneira, né, o espírito. Muito bom. Por isso que eu escolhi esse aí para figurar aqui nos meus vídeos preferidos aí do canal, tá? Não poderia deixar e a primeira vez que ele participou do canal foi do projeto Entrevistas, um projeto nosso que a pessoa se entrevistava sozinha, que eu mandava as perguntas, a pessoa se filmava, e deu certo, viu? Muita gente boa participou desse projeto. Um projeto nosso chamado... Naquela ocasião, em Fortaleza, eu até cobrei. Gilmar, quando é que isso aí vai se transformar em um livro? Né? Próximo que você escolheu, não a ter um vídeo, mas uma pessoa também, Alexander Moreira Almeida. Tem um card dele aí. Ele não participou. Por que o Alexander, Alex? Eu escolhi o Alexander porque são muitos vídeos, né, das entrevistas com os pesquisadores, né?
Eu escolhi esse vídeo aí como um exemplo, né, um registro desse conteúdo do canal, quando você vai buscar a turma aí que está nas academias aí, né, realizando aí os trabalhos aí de mestrado, de doutorado, né, com os temas que o Espiritismo há tanto tempo aborda, né, e, assim, do conjunto que eu vi, né, disso, tinha coisa que eu, puxa vida, estão pesquisando isso, né, estão pesquisando isso num núcleo de pesquisa aqui no Brasil, numa universidade federal, né, que é o caso aí do núcleo de pesquisas aí que o Alexandre Moreira lidera, né, lá em Juiz de Fora, e a quantidade de pesquisadores lá que estão no núcleo, né. Então, eu coloquei esse vídeo aí como um exemplo, né, do conjunto de vídeos aí muito bons do canal, onde vários, né, pesquisadores lá, você entrevista, né, entrevista essa turma aí, cada um explicitando seus objetos de pesquisa, a metodologia que vem sendo utilizada, né, nessas pesquisas, as dificuldades, enfim, muita coisa boa. Então, coloquei esse item aí, essa entrevista, como um exemplo, né, desse conjunto aí, tá bom? Muito legal. Alex, olha, essa foto aí é justamente do projeto Entrevistas, mas nesse caso, ele foi aqui em Fortaleza, ele veio para cá, essas coisas, é muito interessante que tenham acontecido, né, para que a gente possa ter uma medida do que é o nosso movimento espírita. Então, estava o Marcelo Gulão, estava uma turma de grandes pesquisadores aqui em Fortaleza para o ELIP, 15º ELIP. E aí, aonde? Federação Espírita do Estado de Ceará. Alex, tinham, sei lá, uns 12 pesquisadores, 15 lá. E aí, lá vou eu com o meu celular, entrevistar o pessoal. Nessa época eu não tinha microfone, viu, Alex? Não tinha tido a ideia de comprar um microfone, era captando só com o celular. Aí, por favor, Alex, tudo bem? Meu nome é Eduardo, você podia conceder uma entrevista para o nosso canal? Ele sempre educado, sempre gentil. Você quer que eu fale sobre o quê? Para onde é? Eu falei, não, sobre isso, sobre aquilo, para o canal aqui e tal. Quando ele começou a falar, Alex, além da parte dele de medicina, o cara falou sobre niilismo, o cara falou sobre filosofia. Aí eu olhei para ele assim, olha, um médico que estuda filosofia, um médico que estuda, né? Um médico que estuda, um cara que fala sobre niilismo. Fiquei olhando para ele assim, o que esse cara tem feito, o impacto da tese dele. Eu pensei que a tese dele ia aparecer só daqui a uns 100 anos. Os trabalhos lá de pesquisa é muito interessante, trabalhos de evidências, né, de reencarnação, né, os fenômenos de quase morte sendo estudados aí, né. Então, tem muito vídeo bom dessa turma aí que está no núcleo de pesquisa aí, liderado aí pelo Alexandre Moreira Almeida. Então, aqui no nosso canal, para destacar esse conjunto aí de entrevistas, né? O grande capitão. E a esposa dele, historiadora, maravilhosa, está na nossa fila, viu? A agenda muito complicada também, a agenda dela pesada, mas se Deus quiser, vamos conseguir entrevistá-la no nosso programa, historiadora. Então, já passamos da metade aqui, já estamos nos encaminhando para o fim. Você resolveu, nesse nosso bate-papo comemorativo de 5 anos, você resolveu falar sobre um projeto do nosso canal. Que projeto é esse, Alex? Que projeto é esse? O projeto do Mapa Histórico, né? Mapa Histórico do Espiritismo em Fortaleza. Muito legal esse projeto. Muito legal esse projeto. Quantidade com certeza, de adeptos do Espiritismo aqui no Ceará que não tinham conhecimento de tudo isso que está contido aí no mapa, né?
das pessoas, dos locais, né? Que você vem fazendo esse resgate aí, esse resgate histórico aí de tantos eventos, de tantos momentos, né, do passado aí no espiritismo. Personagens aí que, estou sincero com você, passei a conhecer a partir do canal. Grandes personagens aí do nosso passado aqui no espiritismo, aqui no Ceará. Vamos falar mais da frente de muito especial. Mas o canal histórico é importantíssimo, viu? Um trabalho maravilhoso. Quando eu coleciono esses mapas dos locais que eu vou. Eu sou apaixonado por mapas, né? E existem os mapas turísticos. Né? De Fortaleza, de São Paulo, do lindíssimo Rio de Janeiro e tal. E aí eu pensei, por que não fazer um mapa desse? Só que um mapa com os highlights, os locais históricos, onde morou o Dr. Bezerra, onde morou Viana de Carvalho e tal, onde eles transitavam. E aí, Alex, primeiro mapa histórico do Brasil, nosso canal produziu. Que bom que você gostou desse nosso projeto. Vai sair a 3ª edição, essa aqui é a 2ª. A 1ª edição não tinha as fotos, eu não sei qual edição que você tem. A 2ª edição já tem as fotos, já tem a logomarca do memorial, mas a 3ª edição, Alex, ela está saindo, ela já virá com a residência da Emília Freitas em Fortaleza, que nós descobrimos onde é que fica. Aí... Parabéns por esse trabalho. Maravilhoso, o mapa histórico. Tem uma colega nossa que ela andou de bicicleta com um mapa lá no celular, passando, né, e visitou todos os locais praticamente. Eu acho que ela só não foi no cemitério no dia, mas em 2 dias ela fez. Eu queria que tivesse um mapa desse em cada capital. Eu queria que chegasse no Rio de Janeiro e tivesse um mapa do Bezerra de Menezes. Enfim, queria chegar em São Paulo, cadê o local do primeiro centro espírita? O local da primeira, que é o que acontece com os mapas históricos. Você chega em São Paulo, chega no Rio de Janeiro, sei lá, tem os mapas históricos, os mapas turísticos. Você vai lá, tá aqui, Notre Dame tá aqui e tal. Enfim, quem sabe, né? Por que ele, Alex? Grande amigo, Maurício Mendonça. Eu gosto muito do Maurício, né? Esse bate-papo aí que você trouxe no canal com ele. Eu acho que o Maurício é daqueles pesquisadores, né? Que fazem trabalho sério, né? Nas instituições espíritas. Destacar isso aí porque é algo cada vez mais raro, né? As instituições espíritas, nós temos, assim, praticamente muito pouco, né, de pesquisa, estudo de fenômenos, né, de análise de casos. E o Maurício vem fazendo isso aí há um certo tempo, né? Então, muito bom o bate-papo do canal para a gente ver essa postura do Maurício. Eu até acho, viu, o Eduardo, que essa postura muito próximo àquilo que Kardec fazia, aquilo que Kardec esperava, né, de nós, experimentadores do espiritismo. Tratarmos os fenômenos assim com mais rigor, tratarmos os fenômenos, né, com um estudo sério, né, buscarmos coisas novas até, né. Então, destacar esse trabalho aí do Maurício, né, que é muito importante. Esse registro do canal aí para um pesquisador muito sério e muito bom. Sabe, eu fiquei, olha, mais uma vez, essa sua escolha para a gente celebrar os nossos 5 anos, ela me deixou até emocionada. Sabe, Alex, eu fico, cara, às vezes com receio de falar as coisas, porque, sei lá, às vezes as pessoas podem, eu não sou ninguém, né, eu sou um curioso e tal, as pessoas podem achar que eu quero ser alguma coisa, ou, sei lá, arrogância, alguma coisa, porque às vezes eu falo assim, 20 anos atrás, 25 anos atrás. Mas, Alex, antes do Alexander Moreira, antes do Marcelo Gulão, antes do Alexandre Caroli, bem antes, o Maurício Mendonça,
ele já estava conversando com o pessoal da USP, ele já estava dialogando com a obra do Hermínio Corrêa de Miranda, ele já estava trocando e-mails com grandes cientistas. E esse cara aí, o Maurício Mendonça, bem antes, ele me pegou pela mão, ele me conheceu nessa época, eu bem novinho, ali, 17 anos, ali, sei lá, bem novo, e ele me pegou pela mão e disse, Eduardo, e tal, Brasil lhe conhecer, o que é que você gosta? Eu digo, Maurício, eu gosto da parte de espiritismo e ciência, eu gosto do Hermínio de Miranda, e, cara, encontro de alma, sabe, Alex? Um encontro de alma. E ele que me apresentou os pesquisadores, muitos cientistas do Rio de Janeiro, muitos pesquisadores, eu tenho muito carinho, mais do que não só respeito, eu sou muito devedor ao Maurício Mendonça, em breve, assim, eu quero entrevistá-lo no programa Ciência da Vida Após a Morte. Pouca gente no Brasil, eu estou falando no Brasil, tá, Alex? Pode falar sobre espiritismo e ciência, sobre ceticismo, sobre reencarnação, sobre regressão de memória, sobre Hermínio Corrêa de Miranda, como Maurício Mendonça. Eu não conheço quase ninguém que é capaz de falar sobre isso como ele fala. Então, eu fiquei imensamente feliz que você se lembrou desse podcast que eu gravei com ele aqui, nesse escritório, que agora está em reforma, e assim que terminar a reforma, a gente vai retomar as atividades, se tudo der certo. Mas aqui em casa tem uma lei maior, como não sou eu que mando, eu só faço morar aqui, a gente tem que a gente tem que aguardar. Né? Uma nova entrevista com ele para vermos aí o que ele vem fazendo de novo, né? Não, ele tem livros publicados sobre regressão de memória, ele tem pesquisas sobre regressão de memória, nossa. Conversando com o Maurício, enfim. Bom, Alex, Emília Freitas, coloca aí, eu não sei se você viu o último vídeo sobre a Emília Freitas na Amazônia. Coloca aí, por gentileza. Jornalista, poetisa e abolicionista. Eu coloquei um deles. As incertezas familiares e a riqueza do ciclo da borracha a levaram para Manaus. Nesta cidade, ela se tornou escritora. O movimento espírita no estado do Amazonas, que originou-se... E aí, Alex, você viu esse último vídeo e por que a Emília? Vi todos os vídeos da Emília. Eu estava te dizendo, tomei conhecimento da Emília a partir do canal. Fui apresentado a Emília pelo canal. Né? Aí a importância, só por isso eu vejo sim, muitos outros talvez não conhecessem a Emília, passaram a conhecer a partir do canal. Isso é um resgate, né? Resgate da história. Nós conhecemos esses pioneiros, né? A Emília é uma pessoa maravilhosa. Assim, aí, quando a gente toma contato com todos esses detalhes da vida da Emília, que alma de escola, né? Reencarnou aqui no Ceará, espírito maravilhoso, reencarnou aqui para nos deixar esse legado. Escritora, abolicionista, republicana, né? Uma mulher, né? Numa sociedade extremamente machista, patriarcal, como a nossa, né? E do século XIX ainda. Então, uma mulher que se destaca tanto assim, só pode ser um espírito muito vivido, um espírito muito maduro. Então, a minha escolha desse vídeo aí, e um dos vídeos, né, mas o material aí sobre a Emília Freitas, destacar a importância, né, desse resgate histórico, né, da figura da Emília, e é um dos grandes vultos do espiritismo aqui no Ceará. Não resta nenhuma dúvida.
Eu vou te falar em primeira mão, do mesmo jeito que nós fizemos, Alex, em busca das origens do Dr. Bezerra de Menezes, né? Nós vamos fazer em breve em busca das origens da Emília Freitas, né? Nós estamos aí em preparação para irmos para Jaguaruana. Jaguaruana, terra de Emília Freitas. Lá tem uma filóloga. Olha essa cena do Encontro das Águas que nós filmamos, né? O Henrique parece que gostou muito disso aí. E aí nós vamos para Jaguaruana, lá. Agora, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler A Rainha do Ignoto, Alex. Não sei se... O Henrique está fazendo mestrado, ele não está lendo nada. O Henrique não existe lá. Aliás, ele só vai voltar a ser alguma coisa quando ele terminar. Querido Henrique, aí tá. Mas, Alex, olha só. Na Rainha do Ignoto, você quer que eu fale ou você quer surpresa, Alex? Você quer? Pode falar. Bom, no romance tem uma rainha que ela mora dentro de uma caverna, em cima da serra, e ela faz uma espécie de sociedade lá alternativa que ela cuida de órfãos, tem psicografia, tem mediunidade. E essa rainha, a entrada para o reino dela é em cima, é numa caverna, e essa caverna, efetivamente, ela existe, fica ali em cima da Serra de Itaiçaba, aqui pertinho. Agora você imagina ali que nós realmente vamos subir essa serra à noite, Alex. E vamos conhecer a terra de Emília Freitas. É um dos próximos documentários. Planejamento aí dos próximos documentários, né? Nossa, e aí nós vamos... E assim, e na Bienal do Livro, não sei se você está sabendo, você sabe que tinha uma praça. Foi homenageado, né? A Emília Freitas foi homenageada na Bienal do Livro aqui em Fortaleza. Uma praça chamada Praça Emília Freitas, lá na Bienal, né? Nossa, eu estou fazendo visita guiada lá no memorial, Alex, aí tem a sala dos fundadores do Espiritismo no Ceará, eu estou falando de todo mundo, né? Luiz de França, Demétrio de Castro Menezes e tal. E aí tem a suposta foto lá, a suposta não, a foto onde supostamente ela está, né, da abolição, aí eu aponto para a foto, aí eu aponto para todo mundo, né, para o Demétrio de Castro, para Luiz de França, para o Viana de Carvalho, aí eu falo, gente, olha, eu sou muito fã de vocês, sou profundo admirador de vocês, mas a Emília, para terminar, aí meu coração de novo, mais uma vez está aquecido, coloquei uma foto, por gentileza, da Ana Maria Miranda, nada mais, nada menos do que a filha do homem, graças a Ana Maria Miranda, nós temos a Sala Hermínio Corrêa de Miranda, lá no Memorial Bezerra de Menezes. Graças a ela, nós temos um material riquíssimo. Olha aí, a primeira entrevista dela, que ela concedeu parte 1 e parte 2 para um canal, foi para a gente. Fala aí, Alex. Olha, é uma pessoa admirável, Ana Maria Miranda, doce, né? Não nega de ser filha do Hermínio Miranda, né? E assim, ela contando os fatos da vida do Hermínio, a paixão do Hermínio por livros, né? O quanto ela se transformou assim numa espécie de compradora de livros, né, do Hermínio, né? Ela colocando que cada livro que o Hermínio ia escrever, ele se munia assim de dezenas e dezenas de obras para pesquisar, para analisar, assim, para buscar uma bibliografia mais rica possível para poder compor aquele livro. Contando esses detalhes, né, o quanto era esse faro do Hermínio, quando ele entrava como a gente chama aqui, né, um sebo, né? Essas lojas de livros, né, bem velhos, né, usados, tudo quanto o Hermínio identificava determinadas obras raras. Né? Um fato que ela narrou, depois ela contou também para mim, né, nós trocamos algumas mensagens, um livro que, inclusive, é uma das reencarnações do Hermínio, né, o
Melancton, né? Melancton, que foi o grande parceiro de Lutero, né? Na reforma protestante, né? Isso. E é uma das reencarnações do Hermínio. Ele encontrou um livro numa livraria, um livro de 1570 e alguma coisa, né? Ele conseguiu encontrar esse livro, assim, uma raridade. Ela me mandou algumas fotos, falou sobre esse dia que ele encontrou esse livro, saiu apressado da livraria, com medo até de ser assaltado, né? Porque ele achava que aquele livro ali era uma verdadeira raridade, né? Algo assim valiosíssimo, né? Ele, naquela ânsia de chegar em casa com aquele livro. Então, é maravilhoso essas entrevistas da Ana Maria Miranda, contando tantos detalhes da vida do Hermínio, né? E ela diz que, infelizmente, não tinha tanto mais a contar, porque boa parte da vida dela, ela passou no exterior, né? Trabalhando. Enquanto ela trabalhava muito no exterior, o pai, aqui no Brasil, produzindo as coisas maravilhosas aí. Não, na verdade, era no Rio mesmo, mas trabalhando muito, um pouco distante, né? Ela acha que poderia ter lido mais, né? Sobre o espiritismo. Isso. Detalhe, assim, como eu sou também amante de livros, né? Eu trabalho com livros espíritas, eu sempre fico muito interessado nos detalhes, né, sobre obras, né? E, sem falar das obras do Hermínio, né? Eu sou um grande admirador. Ela conta, por exemplo, do livro Nossos Filhos São Espíritos, grande best-seller, né? Dos grandes sucessos editoriais aí do Hermínio. Foi a sugestão de um espírito chamado Hans, e amigo comum do Melancton e do Lutero, né? Ou seja, sugeriu ao Hermínio: por que você não escreve um livro sobre criança? Né? O Hermínio, sobre criança? E ele foi dormir com aquela sugestão. No dia seguinte, começou a escrever. E a Ana Maria conta que ele começou a escrever de forma frenética aquilo ali. Poucos dias estava pronta, né, a primeira versão do livro. E, de imediato, ele entrou em contato com o editor, né, o Alexandre Rocha, né? E perguntou: você tem interesse em publicar esse livro? O Alexandre, lógico, agora mesmo. E se transformou no maior sucesso. É um livro que foi feito assim, de forma despretensiosa, né? Uma sugestão de um espírito. E o Hermínio conseguiu transformar no maior sucesso editorial aí. Acho que de todos os livros dele, é o mais vendido. Alex, sabe? Muito bom as entrevistas, né? O material aí. Tu imaginou, Alex? Tu imaginou alguma vez na tua vida? Você imaginou alguma vez, Alex, que você fosse conhecer a filha do Hermínio Corrêa de Miranda, Alex? Não é? Ou que você fosse conhecer o próprio Alexandre Rocha, que foi o primeiro que veio, né? Primeiro que veio para cá, né? Bom, os vídeos que você escolheu foram esses. E aí, Alex, tem uma entrevista sua que você falou sobre o Hermínio Corrêa de Miranda, Alex, mas eu não vou terminar com ela, eu vou terminar com um videozinho de um grupo que você convidou para fazer uma participação na feira do Livro Espírita, agora 2024 ou foi 2025? O Grupo AME. 2024, na Casa de José Garantado. Isso, aí eu queria passar esse vídeo e depois eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, o que é a Feira do Livro, quando acontece, como acontece, falar um pouquinho da feira. Perfeito. Faz esse vídeo aí do Grupo AME. Existir mais que ser, também do saber, é fazer e é sentir, é amar e é servir,
como o pássaro cantar, sem ter medo de sorrir, como o pássaro voar, sem ter medo de cair. Como passo num pontão que faz bem, que cada queda na vida me faz crescer. Como a folha verde solta no ar, cada vento forte me fará levantar. Legal. E aí, Alex? Essa feira foi em setembro de 2024, foi a primeira feira do Livro Espírita após a pandemia, né? Então, retomamos esse trabalho de feira após esse intervalo que nós tivemos, né, por conta da pandemia, e fizemos um evento que foi maravilhoso. A Casa de Alencar é um local belíssimo, né, aqui em Fortaleza, um local muito turístico, né, pertencente à Universidade Federal do Ceará, e agradecemos muito à direção da casa, que sempre estão abrindo as portas. Repete. Olha aí, vocês escutaram, gente, o evento acontece onde, Alex? Na Casa José de Alencar. A Casa José de Alencar, ela sempre abre as portas para a gente realizar feiras do livro lá. E, além das feiras de livro, né, nós temos o trabalho da livraria Isabel Bueno, é um dos departamentos do Grupo Espírito Alvorecer. Qual é o telefone para quem quiser comprar o teu livro, Alex, a preço de custo? Isso. Nós temos um trabalho que a gente utiliza muito o WhatsApp, né? Que a gente chama Delivery de Livros Espíritas. A gente colhe pedidos, o telefone é 85, é o DDD 85 988 48 4374. Então, podem passar o WhatsApp para esse número aí. Então, vamos repetir. 85 988 48 43 74. Perfeito, é isso aí. Aí temos esse trabalho na livraria Isabel Bueno, que a proposta é nós colocarmos o livro, o preço o mais baixo possível, a preço de custo, né, que nós colocamos. Porque não temos objetivos comerciais, o objetivo da gente é realmente a disseminação do conhecimento. Então, hoje, a gente coloca que é a maior livraria espírita do Ceará, maior em títulos. Temos hoje mais de 1.200 títulos disponíveis para pronta entrega. Então, esse trabalho, e a livraria, periodicamente, a gente vem fazendo as feiras de livro. Em praças públicas, na Casa de Alencar, em ambiente de shopping, né? A gente consegue espaço em shoppings aqui da cidade. Então, a livraria também faz, né, periodicamente essas feiras de livro. E a Feira do Livro Espírita, aí o Alex não vai falar, mas eu posso falar, e as feiras do livro que o Alex organiza, elas se tornam as melhores feiras do Brasil, porque além dos preços, ele convida as melhores bandas de música do Brasil, como o Grupo AME, alguns palestrantes tão muito bons como eu, mas eu vou lá, o local é maravilhoso. Então, assim, ele chama palestrante, é um evento. Gente, as feiras do livro que o Alex organiza são grandes eventos. Preço, atrações, arte. Então, assim, e o Alex, ano após ano, parece que as suas estatísticas de venda de livros se mantêm ali aumentando, né, Alex? É isso aí. Assim, Eduardo, eu até, assim, a gente termina desmentindo, assim, determinadas coisas que a gente ouve falar. As pessoas não gostam de ler. Gostam de ler. O problema é que livro é caro. Quando você oferece bons livros a um preço acessível, a gente vê o quanto as pessoas gostam de ler. Só para lhe dizer, nesses 3 primeiros meses de 2025, nós fizemos um levantamento, nós vendemos quase 1.000 livros. Então, é como se, assim, numa conta por dia, a gente estivesse repassando na faixa de 10 livros. Né?
Mais de 10 livros. Então, uma boa Vamos quantidade. relembrar. Essas pessoas que não gostam de ler, tem muita gente lendo, tem muita gente adquirindo livros. Coloca Pronto. preço Você não acessível. vai lembrar, não. Você não vai lembrar, não, exatamente. Mas olha só, acho que não, talvez, enfim. Teve uma semana Hermínio Corrêa de Miranda que nós organizamos, e você, na realidade, assim, foram 3 dias. A gente chama semana, eu acho que a maior foi a primeira, que foram 5 dias, mas de fato teve uma semana que foram 3 dias, e teve uma quantidade significativa de livros vendidos. Tu lembra, Alex? Em 3 dias a quantidade? Oi? Porque nesse evento a gente colocou as obras do Hermínio, né? E olha, foram só Hermínio. Não sei se foram 66, 70 e tantos, 60 e tantos. No final. Eu não lembro o número exato, não, mas mais de 50 com certeza foi. Eu acho que foram quase 70. Eu acho que foram 64 livros, mais ou menos, que. Eu fico, poxa, assim, 3 dias de evento, mas, bem dizer, venderam 64 livros em 2 dias, na abertura e no final, né? E de um autor específico, do Hermínio Corrêa de Miranda, que é um grande autor, mas se você tivesse dito, então, venderam 60 e tantos livros de vários autores, Chico Xavier, eu fiquei muito impressionado, Alex. Uma das vitórias. Não pode faltar os livros do Hermínio, né? A gente tem. A nossa luta, né? Que a FEEC reedite, que a FEB. Eu estive lá, eu conversei com eles. Uma das pessoas disse que eles vão reeditar, né? Me prometeram isso também. Vem me prometendo, porque eu estou cobrando sempre, né? E isso. Me prometendo sempre isso aí. Alex, quando o nosso Henrique vier a Fortaleza, ele vai poder conhecer a melhor livraria espírita da cidade, que é a livraria Isabel Bueno, sobre o seu comando. Mas para terminar nessa live aqui comemorativa de 5 anos do canal, eu vou fazer uma pergunta meio chata, Alex, mas que eu nunca pergunto, mas dessa vez eu vou me permitir. E aí, Alex, por que assistir o canal, por que se inscrever no canal? Por todo esse conteúdo. Eu posso lhe dizer que cada vídeo desses que eu escolhi, uma boa parte aqui foram exemplos, né? De cada um dos projetos Memórias do Espiritismo, escolhi Emília Freitas, mas tem vários outros vídeos, né? Abordando grandes vultos, grandes personagens do Espiritismo aqui no Ceará. Quando eu coloquei o vídeo do Alexander Moreira, foi um exemplo, porque muitos outros vídeos, né, com entrevistas de pesquisadores, de grandes estudiosos aí, que estão nas universidades, agora, nesse momento, né, na nossa atualidade, realizando trabalhos sérios, maravilhosos. Quando coloquei o vídeo da visita ao Polo Bezerra de Menezes, para destacar a qualidade do material que vocês vêm produzindo, né? Esse trabalho aí de resgate histórico, o pessoal que participa do canal, Matheus Lima, o nosso Allan Kardec, né? O Itami Moraes, você, né? Eduardo Lima, né? O nosso querido Luciano Mendes, enfim, essa equipe que vem produzindo coisas belíssimas, né? Com um conteúdo muito bom. Então, convite aqui, eu sempre estou divulgando, né, nos nossos espaços aqui do nosso trabalho com livros, e sempre pedindo, se inscreva no canal, né? Assista cada um dos vídeos, divulgue, né? Estenda cada um desses vídeos aí para outros amigos espíritas, para outros simpatizantes, e trata-se realmente de um excelente material, né? Vamos passar a conhecer novas coisas. Por exemplo, eu fui apresentado a Emília Freitas. Quantas pessoas não podem também ser apresentadas a Emília Freitas? Essa criatura extraordinária, né? Trazidas aqui pelo canal. Então é isso aí, agora. Hermínia aprovaria? Hermínia aprovaria o canal? Hã? Hermínio de Miranda aprovaria o canal?
aprovaria, com certeza. Me aprovaria. O conteúdo que vem no canal está a nível do Hermínio, né? A nível da sua aprovaria. Aí, não tenho a menor dúvida. muito bem, os amigos são generosos. Alex, muito obrigado pela sua participação. Cada vídeo desse me emocionou, me tocou, e realmente eu acho que cada vídeo desse representa um projeto, um esforço pequeno, humilde que a gente faz, mas a gente faz com muito carinho, com muita responsabilidade. E que todos os nossos esforços possam nos direcionar para Jesus, para um mundo melhor, para um mundo de amor, de paz, de fraternidade, porque afinal, Hermínio Corrêa de Miranda falava que sem Jesus ele não era nada, que sem o amor do Cristo ele não era nada. Então, esse canal que tem como patrono Hermínio Corrêa de Miranda, que ele possa ser também uma seta para o guia e modelo da humanidade. E vocês, meus caros irmãos, fiquem com Deus, fiquem em paz. Um grande abraço para todos vocês.